Eu já começo o Balanço Geral com uma notícia preocupante. Mais uma morte por coronavírus foi confirmada aqui na cidade de Uberlândia. A Ellen Vilela é a primeira que participa com a gente e ela tem as informações desse último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Uberlândia. Ellen, bom dia para você. Oi, Rafael, bom dia para você, bom dia a todos. Estou lembrando os nossos telespectadores que o boletim é diário e ele é baseado em todos os números da Secretaria Municipal de Saúde. São os dados oficiais do município, Rafael. São 59 casos de coronavírus em Uberlândia, 3 mortes, 1.997 casos suspeitos, 7 mortes em investigação, 45 pacientes internados hoje em Uberlândia, Rafael. 19 na UTI e 26 em enfermaria. É com você. Ellen Vilela, atualizando os números para você. Muito obrigado, Ellen. Daqui a pouco você volta a participar mais uma vez aqui do nosso Balanço Geral. Agora, o que esses números fez com que a cidade mudasse o posicionamento? Nós vamos falar exatamente sobre isso para você que acompanha o nosso Balanço Geral, porque olha só, foi decretado estado de emergência em Uberlândia devido à pandemia do coronavírus. Eu convidei o nosso querido jornalista Danilo Cacheta para estar aqui junto com a gente, também participar ao vivo do nosso Balanço Geral, lembrando que nós tivemos uma coletiva com o prefeito da cidade de Uberlândia, também com o secretário de saúde, falando sobre uma estimativa dos casos aqui na nossa cidade. E tinha uma estimativa que no sábado nós ficaríamos numa situação de emergência. Mas infelizmente com esses dados divulgados, essa situação mudou, né, Danilo? Boa tarde para você. Oi, Rafael, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, na verdade o que nós temos não é um decreto do estado de emergência ainda, mas o decreto de calamidade pública que já continua. Está valendo desde o dia 20 de março em Uberlândia, ele continua, como você disse, mas esses números que a Ellen falou agora mudam um pouco o cenário, a rotina nossa aqui de Uberlândia, por uma razão. Vocês viram esses números, eles foram tirados da planilha, porque tem uma planilha que a Secretaria de Saúde, a Vigilância Epidemiológica faz, a apuração desses dados todos os dias para emitir esse boletim que sai para a gente por volta de 5 horas da tarde. Se a gente observar, o número está atualizado de meio-dia e 28 de ontem. Perfeito. Então esses dados, lá, tá vendo? No cantinho lá abaixo do título, tá lá, meio-dia e 28, ó. Então esses dados que nós estamos falando aí, são dados de ontem, meio-dia e 28. Ontem, meio-dia e 28, com agora, esses dados... Só para explicar para a população, pessoal de casa, esses dados é aferido nesse horário, mas ele é divulgado para a imprensa no meio da tarde, 5 horas da tarde, que normalmente isso está acontecendo. Então, quer dizer, hoje nós teremos, nesse horário que você está dizendo, um novo boletim com novos números. Sim. Mas a partir desse número aqui, ó, que é mais importante, o número de casos confirmados de ontem, nós temos que Uberlândia antecipou a previsão do estado de emergência em saúde para o Covid-19. Esse estado de emergência, eu queria chamar aqui a outra tela que a gente fez, só para você de casa entender. Bom, tá aqui. O que é estado de alerta e emergência? Estado de alerta é quando a gente está nesse amarelinho aqui. O que é o amarelinho, Rafael? 7,93. É uma orientação da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde diz assim: se você tem até 8,5 casos confirmados da doença para cada 100 mil habitantes da cidade, é estado de alerta. Se passa de 8,5 casos confirmados para cada 100 mil habitantes, torna-se estado de emergência. Como você disse, teve uma coletiva essa semana na prefeitura que eles fizeram uma projeção, a estimativa, a partir dos últimos 16 dias, de como esses números iriam evoluir aqui na cidade. Essa coluna de cá é a estimativa que a prefeitura anunciou. Então vamos lá, no dia 7, 7,09 casos confirmados para cada 100 mil habitantes. Claro. Isso. No dia 8, 7,50. No dia 9, 7,93. No dia 10, 8,38. Então no dia 11, que seria amanhã, a gente estaria com 8,86 e aí sim passando para o estado de emergência. Essa aqui era a projeção da Prefeitura de Uberlândia. Sim. Certo? Mas o que aconteceu? Aqui está a situação confirmada com base nesse boletim. Lembrando o seguinte, esse dado aqui foi uma conta que nós do jornalismo da TV Paranaíba fizemos, não é ainda um número oficial divulgado pela Prefeitura de Uberlândia. Mas vejam bem,
No dia 7, confirmou-se, então, 7,09. No dia 8, dia da coletiva, que foi dada lá pelo prefeito Adelmo Leão para divulgar as projeções, a estimativa que era de 7,5 já estava em 8,11. Então, a estimativa aumentou. No dia 9, ontem, a estimativa que era de 7,93 foi para 8,55. Então, a gente rompe os 8,5 e entra em estado de emergência para a Covid-19. Esses 8,55 aqui, eles estavam previstos para chegar só no sábado. Só amanhã. Só amanhã. Foi ontem, então foi antecipado em 2 dias o estado de emergência para a saúde pública, no caso da Covid-19 em Uberlândia. Não é saúde pública, é saúde, que isso envolve também a rede privada. Agora, para as pessoas entenderem, o que acontece a partir de agora em relação às ações do governo de combate à pandemia? Perfeito, Rafael. Então, o que a gente tira disso? Primeiro, que é uma situação crítica que a prefeitura está dizendo assim, a prefeitura não, os dados, né? A projeção já era ruim, mas ficou pior, porque fala, olha, se continuar nesse ritmo, a saúde de Uberlândia vai entrar em colapso antes da hora. Vejam por quê. Aqui no dia 14/4, esse número aqui está errado, viu, Rafael? É um 10 aqui, ó. Faltou um zerinho aqui na hora de colocar lá. 10,48. 10,48, viu? Então aqui é 10,48. A estimativa é que a gente chegaria no dia 14 de abril com 10,48. Certo. Mas como nós já estamos com 8,55 hoje, pode ser que esse número aqui cresça e seja antecipado. Qual é o problema? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, se a gente chegar no número 15, ou seja, 15 casos confirmados de Covid para cada 100 mil habitantes, o sistema de saúde de Uberlândia entra em colapso. O que é entrar em colapso? É não ter condição, nem na rede pública, nem na rede privada, de atender quem precisa de leitos de enfermaria, de UTI, quem precisa de atendimento, quem precisa de respirador. Isso é o colapso da saúde na cidade. Deve acontecer, segundo as estimativas da prefeitura, em meados do início de maio. O início de maio, final de abril. Como esse número está evoluindo muito rápido, infelizmente, pode ser que ele seja antecipado. Você me pergunta, o que muda? Bom, são 2 coisas basicamente. No estado de emergência, a prefeitura fica desobrigada de fazer processos de licitação para compra de materiais, insumos que sejam usados exclusivamente para combater o Covid-19. Ah, mas isso já estava acontecendo. Sim, estava acontecendo porque tinha um decreto municipal do dia 20 de março, só que esse decreto ele é por prazo determinado. Certo. No estado de emergência, ele continua até que o número volte aqui para o estado de alerta. Então, quer dizer, até que o número vai regressando e não aumentando. Agora, em relação a esses números, é importante para o pessoal entender a importância da gente ter dados conclusivos o quanto antes, resultados conclusivos o quanto antes. Por quê? Porque essa projeção é muito grande, mas existem muitos casos suspeitos que precisam ainda de apuração. Isso preocupa demais. E quando ele fala que a gente pode chegar em 15 casos para cada 100 mil habitantes e um colapso, é o mesmo que, infelizmente, a gente viu no noticiário que aconteceu na Itália, onde, infelizmente, as pessoas começaram a recusar o atendimento de pacientes por lá, que é lamentável e a gente torce que isso não aconteça aqui na nossa cidade. Isso. Bom, e aí a outra coisa que ajuda esse estado de emergência, se é que a gente pode tirar alguma coisa boa disso, é que a prefeitura a cidade de Uberlândia passa a ter prioridade no recebimento de recursos públicos, insumos do governo federal, estadual, destinação de materiais, mas isso é só no papel, porque na atual realidade a gente está vendo o mundo inteiro com dificuldade para a compra de materiais, equipamentos, insumos. Então, isso, de fato, aqui, no ponto de vista prático, não deve acontecer. Agora, há pouco eu conversei com o secretário municipal de saúde de Uberlândia, Dr. Gladstone Rodrigues, Rafael, e ele disse o seguinte, olha, isso serve para a gente ficar em alerta, ainda reforçando as medidas de isolamento social, por uma razão. O problema pode ser ainda maior.
né? Quer dizer, se a saúde, se esse número continuar evoluindo, a gente vai entrar em colapso, a gente vai ter problema. É esse o mantra que as autoridades sanitárias estão falando. E lembrando que essa é a justificativa da prefeitura e dos especialistas para pedir o isolamento social, esse distanciamento social aqui na cidade de Uberlândia. Só para encerrar, como Claro. eu disse, esse número aqui ainda não é oficial, não foi confirmado pela prefeitura, então eu vou mostrar para o nosso telespectador como que a gente fez a conta aqui para chegar nesse Ótimo. dado. Vamos lá. E a outra telinha, olha aqui, como é feito o cálculo. A gente pega o número de casos confirmados, portanto 59, que é desse último boletim, e divide pelo número da população de Uberlândia. Isso aqui é a população estimada pelo IBGE a partir dos últimos cálculos populacionais que o IBGE fez. Então dá pouco mais de 690 mil habitantes. Eu acredito que a prefeitura está trabalhando até com um arredondamento desse número, jogou aqui para 700. Mas bom, 690 mil habitantes, você pega 59, divide por 690 no cálculo proporcional, a gente tem aqui 8,55 casos para cada 100 mil habitantes. Está aí o número, estado de emergência, muito importante a população ficar atenta ainda, que as projeções da prefeitura já eram ruins na terça-feira, né? Quarta-feira. Quarta-feira coletiva. Já eram ruins as projeções. Então, a confirmação ainda está pior do que as projeções. Exatamente. E os números continuam avançando. Obrigado, Danilo, pelas informações. Obrigado. Lembrando, é um estado de emergência, viu, a partir de agora. Estado de emergência. Obrigado, viu, boa Danilo. tarde. Danilo, ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, trazendo esses números, explicando para você qual que é a conta que a gente está realizando, para deixar muito claro toda essa situação para você de casa. Lembrando, mais uma vez, esses números ainda não são oficiais, não foram divulgados oficialmente pela Prefeitura, mas acreditamos que isso deve acontecer hoje no período da tarde. Lembrando, situação da saúde pública já em estado de emergência aqui na cidade de Uberlândia em relação aos casos de coronavírus Covid-19. Agora vamos fazer o seguinte, deixa eu ir lá para Patos de Minas conversar com o Elcio Fonseca para a gente já trazer os dados lá da cidade de Patos de Minas em relação à doença. Tudo bem, Elcio? Boa tarde para você. Oi, Rafael, boa tarde a todos. Pois é, infelizmente nós não temos notícia boa aqui para Patos de Minas, porque a primeira morte foi confirmada hoje pela Secretaria de Saúde do Estado, viu? O boletim divulgado agora há pouco traz essa primeira morte confirmada aqui na cidade. É daquele idoso de 79 anos que morreu no final do mês de março, no dia 28, precisamente. Ele estava internado em um hospital particular aqui da cidade, tinha problemas de saúde, mas tinha também sintomas da Covid-19, morreu com a suspeita da doença e agora, portanto, a Secretaria de Saúde do Estado confirmando a causa da morte desse idoso pelo coronavírus. Portanto, é a primeira morte confirmada pela doença aqui em Patos de Minas, viu, Rafael? Agora, ontem, no final da tarde, além desse boletim do Estado divulgado hoje, a Secretaria do município divulgou um boletim também. Traz 6 casos da doença confirmados e ainda 179 notificações de casos suspeitos, viu, Rafael? 179, é muita coisa. Obrigado, Elcio, pelos detalhes aqui no Balanço. Deixa eu agora falar sobre a querida cidade de Uberaba. O número de casos confirmados não sofreu alteração. Quem tem as informações também ao vivo com a gente para participar hoje aqui do nosso Balanço. Não esqueci dele, meu querido Túlio Amâncio. Túlio, boa tarde para você. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde aos amigos que acompanham o nosso Balanço Geral. Pois é, eu tenho aqui os números de Uberaba e eu vou passar para os amigos do Balanço agora ao vivo. Segundo a Secretaria de Saúde do município, são 16 casos confirmados, viu, Rafa? Continua de acordo com o boletim divulgado anterior, o que saiu antes desse. Então continua, 16 casos confirmados, 87 casos suspeitos, uma morte sendo investigada, que pode ser por Covid-19, mas isso ainda está em investigação. Tem 3 pessoas internadas e 3 pessoas que foram curadas de Covid-19 em Uberaba. Rafa. Certo, obrigado, Túlio, pelos detalhes. Falando da querida cidade de Uberaba, agora vamos fazer o seguinte, a gente falou de Uberlândia, de Patos de Minas, de Uberaba, deixa eu trazer os números divulgados pelo governo do estado. A Secretaria de Saúde do Estado de Minas divulgou agora há pouco
o último boletim com os números aqui do nosso estado. Vamos lá, vamos colocar na tela para você de casa. São 698 casos confirmados que testaram positivo para a Covid-19. E 17 pessoas, infelizmente, morreram. E existem ainda 107 mortes que estão em investigação. Nessas 17 mortes confirmadas pelo governo do estado, ainda não está confirmado o caso aqui da cidade de Uberlândia. Lembrando para você que isso deve entrar nos próximos dias. Agora, perceba uma diferença nessa tabela que está sendo divulgada agora, que não existe mais os casos suspeitos. Lembra que a gente tinha um número muito grande de casos suspeitos? Não, agora a divulgação é simplesmente dos casos confirmados em relação à Covid-19, ao coronavírus. Agora é uma situação complicada, eu entendo você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, está todo mundo preocupado. De um lado, todo mundo preocupado com a saúde, como é que a gente vai fazer, como que o sistema vai dar conta de atender tamanha quantidade de pessoas que acabam ficando doentes. E do outro lado também a questão econômica, tem muita gente, infelizmente, que está perdendo o trabalho, perdendo o emprego, porque o comerciante teve que fechar as portas, não tem receita e também não tem uma expectativa para o futuro. Então, uma situação muito delicada que acontece aqui em Uberlândia, não só aqui, mas em várias cidades do nosso país, várias cidades do Brasil. Agora a gente sabe, né, que hoje, além de toda essa pandemia, hoje é feriado, Sexta-feira da Paixão, a data celebrada inclusive por muitos. Agora a gente quer saber como é que está a movimentação nas regiões centrais, no comércio aqui na nossa cidade, também na nossa região. Vamos fazer o seguinte, deixa eu conversar com a minha querida Ellen Vilela, que eu pedi para que ela fosse no centro da cidade de Uberlândia para saber como é que está a movimentação das pessoas. A gente sabe que existem alguns estabelecimentos que podem funcionar. E aí, esses estabelecimentos estão funcionando? Tem muita gente comprando, hein, Ellen? Sim, Rafael, quem pode abrir está aberto. Agora, nós percebemos mais cedo que tinha até uma filinha perto aqui de uma loja de departamentos, onde vende produtos da Páscoa, então o pessoal estava respeitando essa fila, o pessoal entrando de pouco para evitar aglomeração dentro da loja. Eu, o cinegrafista Felipe Leonardo, nós estamos na Avenida Floriano Peixoto, na esquina com a Duque de Caxias, nós estamos aqui na Praça Tubal Vilela. Olha só a movimentação, é típica de feriado, né, Rafael? Poucos carros, quase ninguém andando pela calçada, e essas lojas que estão abertas, tem algumas que tem, como eu disse, tem alguma fila ou outra, o pessoal entra, compra, nada de aglomeração aqui nessa região aqui da Tubal Vilela, viu? O pessoal está aproveitando o feriado, uma pessoa ou outra sai, a gente percebe que o carro está vazio, desce só uma pessoa mesmo, faz a compra e vai embora rapidinho, respeitando esse período, né, de quarentena aqui nessa área central de Uberlândia. Nós estamos, para as pessoas entenderem, no centro de Uberlândia, a Praça Tubal Vilela é o coração da cidade, por aqui passam diariamente milhares de pessoas, as pessoas que vão para vários locais aqui da cidade de carro ou a pé, e hoje o centro está assim, viu? Com cara de feriado mesmo, com cara de Sexta-feira da Paixão, Rafael. Agora, mesmo sendo feriado de Sexta-feira da Paixão, Ellen, nos outros anos a gente percebeu um movimento muito diferente, até porque se trata de um feriado próximo à Páscoa e muita gente estaria naquela loucura total para comprar chocolate, ovos de chocolate, bem diferente do que a gente está vendo agora, né, Ellen? Sim, Rafael, e mesmo assim tem essa movimentação típica do feriado. O pessoal vem, inclusive tem uma particularidade aqui, ó, quando é feriado, que o ano passado, por exemplo, a gente fez reportagem e a gente não conseguia parar aqui no centro da cidade. Era difícil encontrar um lugar assim mais pertinho aqui da praça, mas hoje nós conseguimos parar e as pessoas também estão conseguindo, viu? Como eu disse, tem gente que para, vem, anda um pouquinho aqui na cidade, no centro da cidade, entra na loja específica que vai vender o produto da Páscoa, o chocolate ou o ovo, faz a compra rapidinho e já vai embora. Ninguém fica circulando por aqui andando, não, Rafael. Aliás, essa é a recomendação, né? Todo mundo fica em casa. Só sai quando realmente é necessário e preciso. Olha só, começou a pessoa a passar aqui, os carros, ó, essa movimentação desse feriado aqui no centro de Uberlândia. Tá certo. Obrigado, Ellen, pelas informações. Centro da cidade, Uberlândia, coração ali, pertinho da Praça Tubal Vilela. Minha querida Ellen Vilela trazendo as informações aqui da nossa cidade. Agora vamos fazer o seguinte, vamos lá para Patos de Minas. Elcio Fonseca já está aqui na tela do Balanço Geral, lembrando que existe uma recomendação lá em Patos de Minas, recomendação do Ministério Público, para que as lojas não funcionassem nesse período, nesses dias, para evitar aglomerações. Antes estava funcionando e o que a gente percebe que essa recomendação está sendo respeitada aí na cidade, né, Elcio?
Verdade, Rafael, até porque houve um decreto, né, pela Prefeitura Municipal após a recomendação do Ministério Público Estadual e então desde ontem, quinta-feira, tudo fechado por aqui, especialmente na região central. Olha só como é que tá a Major Gotti. Paradão absoluto por aqui nesse feriadão de sexta-feira, viu? E, portanto, tudo fechado por aqui, nenhum movimento, apenas poucos carros circulando aqui pela principal rua da cidade. E, Rafael, o comércio permanece fechado até domingo, portanto, viu? Mas tem novidade a partir de segunda-feira, aproveitando que a gente está falando disso, na segunda-feira os bancos e as lotéricas vão mudar o horário de funcionamento. Então será a partir de 8 da manhã até o meio-dia. De agora em diante será assim. Antes estavam funcionando de meio-dia às 3 da tarde, mas agora a partir de segunda-feira será de 8 da manhã ao meio-dia. Com isso, o comércio também muda um pouco o horário de funcionamento. A partir de segunda-feira vai ser a partir de meio-dia e meia até às 6h30 da noite. Estava abrindo meio-dia, indo até às 6, agora meia hora mais tarde, de meio-dia e meia até às 6h30 da noite. Esse é o horário do comércio e o horário dos bancos ficará de 8 ao meio-dia. Houve essa separação aí, um pouco funcionando de manhã, um pouco funcionando à tarde, claro, para evitar as aglomerações aqui na região central, viu, Rafael? Tá certo. Isso segundo a recomendação da Prefeitura lá de Patos de Minas. Obrigado, Elcio, pelos detalhes aqui no Balanço. Agora deixa eu conversar com o nosso repórter Túlio Amâncio. Ô Túlio, a gente não pode esquecer de avisar os amigos de Uberaba. O prefeito Paulo Pial conversou com a gente ao vivo no Balanço Geral e falou sobre algumas mudanças que começam a valer a partir de segunda-feira. Por exemplo, quem for usar o transporte coletivo lá em Uberaba precisa fazer o quê, meu amigo Túlio Amâncio? Rafa, a partir de segunda, quem não estiver usando máscara de proteção individual não entra, não sobe no busão. Tá determinado, viu, Rafa? Fiscais estarão nas plataformas e nos terminais. Os motoristas estão autorizados a não parar o veículo para quem não estiver com a máscara. Ou seja, estiver no ponto sem a máscara, motorista pode seguir direto, não vai ser obrigado a parar não, tá bom? E isso, claro, é para aumentar a proteção dos usuários do transporte coletivo da cidade de Uberaba. Lembrando que há uma recomendação até do Ministério da Saúde para que as pessoas usem máscaras feitas de pano, não aquelas descartáveis, usadas muitas vezes em hospitais, justamente para que esse material fique para quem trabalha em hospitais, para os profissionais da saúde. Então a recomendação é que cada um fabrique sua máscara de pano ou até mesmo compre a sua máscara, mas de pano, e vamos deixar vamos deixar essas máscaras descartáveis para os hospitais, para os médicos, para os enfermeiros, para os profissionais da saúde, tá bom? Ainda tem uma medida a mais, Rafa, para evitar aí o acúmulo ou a aglomeração de pessoas nos ônibus. A partir de segunda-feira, segundo a Superintendência de Transporte Coletivo também de Uberaba, 30 ônibus a mais, além da frota normal, 30 ônibus a mais estarão rodando na cidade justamente para evitar aglomeração, evitar ônibus cheio. Lembrando que o número máximo de passageiros permitido enquanto houver pandemia é de que o máximo é o número de poltronas do ônibus, ou seja, todo mundo só pode ir sentadinho, não pode ninguém em pé. A partir do momento que lotou, está todo mundo sentado, o motorista também não para mais ninguém. Mudanças, Rafa. Adaptação nesse tempo que é necessário. Agora, em relação à quantidade de ônibus, que sirva de exemplo para outras cidades. Você não pode tirar o número de ônibus de circulação. Você tem que aumentar para evitar aglomeração. Simples assim. Obrigado, viu, Túlio, pelas informações. Vamos tirar informação mais uma vez? Estão abertas as inscrições para o Festival de Cultura UFO em Casa, da Universidade Federal de Uberlândia. A iniciativa vai selecionar propostas culturais que serão apresentadas em eventos online, eventos que serão feitos pela internet. A Ellen Vilela vai explicar direitinho para a gente sobre isso. Ellen. Rafael, as inscrições vão até o dia 16 de abril. Podem participar exclusivamente estudantes dos cursos de graduação e também de pós-graduação. O estudante que tiver proposta aprovada vai receber o valor relativo a uma bolsa de extensão, no total de R$ 400. O resultado final será divulgado no dia 23 de abril. A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo e-mail festivalufoemcasa@gmail.com.
junto com o envio do formulário de inscrição e demais documentos previstos no edital do programa Festival de Cultura #UFA em Casa. Ao todo, serão oferecidas 20 vagas, que serão distribuídas em 2 categorias. Categoria 1, para os estudantes de graduação e pós-graduação de todos os cursos da UFA. Categoria 2, para estudantes de graduação dos cursos de artes visuais, dança, música e teatro a partir do 5º período, ou estudantes de qualquer curso de pós-graduação, mas que tenham concluído o ensino superior em algum curso da área de arte. E são várias etapas aí, viu, Rafael? Quem quiser mais informações, é só entrar em contato aí com o pessoal aí e enviar o e-mail, né, para o festival ufincasa@gmail.com. É com você. Obrigado, Ellen, pelos detalhes. E falando em evento, deixa eu voltar a conversar, com licença, Ellen, voltar a conversar com o nosso querido Elcio Fonseca, porque olha só, Patos de Minas também se prepara para grandes eventos. E aí, como é que fica essa situação? Por exemplo, a FenaPraça, FenaMilho. E aí, eventos suspensos, Elcio? Olha, provavelmente sim, viu, Rafael? Até porque os decretos de calamidade já publicados pelo Estado e pelo município, eles proíbem qualquer evento que aglomere pessoas, né? Portanto, a FenaPraça seria agora no mês de maio, mês do aniversário da cidade. É uma festa organizada pela prefeitura, é uma festa pública, né? Mas o prefeito José Eustáquio já confirmou que este ano não vai ter comemoração no aniversário de Patos de Minas. Portanto, a FenaPraça já foi oficialmente cancelada, vamos dizer assim. Agora, a FenaMilho, que está marcada para o mês de junho, também não poderia acontecer diante desses decretos de calamidade, já que esses decretos valem até o final do mês de julho e a FenaMilho está marcada para o início do mês de junho. Então, também não poderia acontecer a Festa Nacional do Milho aqui em Patos de Minas neste ano. Mas o Sindicato Rural, que organiza a festa, ainda não fez nenhum comunicado sobre adiar ou cancelar a FenaMilho deste ano. Por enquanto, mantém a data de 5 a 14 de junho, mesmo com os decretos de calamidade, como eu disse, valendo até 31 de julho. Mas deve haver algum pronunciamento do Sindicato Rural aqui de Patos de Minas nos próximos dias. A gente continua acompanhando. FenaPraça, o prefeito já confirmou que não tem, portanto, sem comemoração do aniversário de Patos de Minas este ano. E FenaMilho, a gente aguarda algum posicionamento oficial do Sindicato Rural aqui da cidade, viu? Olha, a gente compreende, lembrando que tudo isso que está sendo falado, o cancelamento, é um pedido da Organização Mundial da Saúde, do Ministro da Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, por isso que está sendo respeitado isso. Agora, para você que trabalha com evento, a situação deve ser muito complicada, né? Porque imagine quando que os eventos vão voltar a acontecer. Isso, infelizmente, com certeza vai demorar muito. Por exemplo, ô Elcio, quantos empregos são gerados na FenaMilho? Milhares, não é, Rafael? Você conhece a festa também, são milhares de empregos, muito dinheiro também movimentado durante essa festa, né, que já iria para a 62ª edição. Então vem visitantes do país inteiro, uma das maiores festas agropecuárias do país. E para este ano, o Sindicato Rural vinha preparando mais uma grande festa, até fez o lançamento no mês de março, anunciou a grade de shows, mas agora fica nessa incerteza, né? Então a gente fica aqui realmente sem saber se vai haver a FenaMilho ou não. Há uma grande expectativa com relação a isso. A festa permanece marcada para de 5 a 14 de junho, mas na verdade ninguém sabe se realmente vai acontecer, Rafael. Não acontecendo, certamente vai quebrar as pernas, digamos assim, de muita gente que ganha dinheiro nesse período da Festa Nacional do Milho, viu? Exatamente. Obrigado, Elcio, pelas informações aqui no nosso Balanço Geral. Para você que trabalha com o evento, fica aqui a minha solidariedade nesse momento, que deve ser muito complicado, e há tantas e tantas pessoas. Gente, você continua acompanhando através do Facebook do Balanço. Por favor, compartilhe a nossa transmissão lá no Facebook do Balanço Geral. Fique à vontade, meu amigo, minha amiga. Deixa eu trazer outras notícias. Olha, uma pessoa morreu em um acidente de trânsito na BR-262. O Túlio Amâncio volta e tem os detalhes em relação a esse gravíssimo acidente. Túlio. Isso aconteceu em Uberaba e, segundo a polícia, essa vítima estava fugindo dos militares da PM. Estava num carro com placas de Belo Horizonte e a polícia teria visto ele passando em alta velocidade, puxaram lá na placa e viram que era um veículo roubado.
Os militares contam que então começou uma perseguição por diversos quilômetros, até que esse rapaz que estava na direção perdeu o controle do carro e bateu numa árvore. Ele estava sem documentos, não foi possível identificá-lo por enquanto. Até agora a gente não recebeu a informação, nossa produção até tentou, mas não conseguiu a identificação dele. Mas ele bateu nessa árvore, os bombeiros foram chamados pela própria polícia militar. Eles tentaram tirar o rapaz que estava preso às ferragens, mas enquanto esse trabalho de remoção acontecia, ele acabou morrendo e a morte foi constatada lá mesmo na rodovia. Rafa. Tá certo, obrigado, Túlio, pelas informações. E lembre-se, mais um acidente nessa BR que é tão perigosa, a 262, a gente sempre fala dela